Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da definição formal de limites e nessa aula o que eu estou esperando como pré-requisito é que tenha assistido a nossa aula de introdução intuitiva de limites de função de duas variáveis para uma e também que tenha um bom entendimento da nossa aula de definição formal de limites de cálculo de uma variável. Eu vou deixar os links tanto na descrição também quanto aparecendo nas telas, nos cards, para caso sinta necessidade, assistir às outras aulas também. Então, o que a gente está querendo trabalhar? Nós temos uma função de R2 por GA, está bem no domínio U. Eu pego um ponto x0 e y0 dentro do fecho de U, menos o conjunto de os pontos isolados. Ou seja, a nossa figurinha que a gente está imaginando é uma figurinha. Esse aqui é o nosso domínio U. Talvez unidos de alguns pontos isolados. Não sei qual é a expressão que está na F, mas pode acontecer algo desse estilo aqui, com a fronteira estando pontilhada ou não. O que eu estou pedindo é, o fecho de U é essa região aqui toda, e os pontos isolados eu estou retirando. Eu só vou trabalhar cálculo de limite nessa região aqui. Bom, então, só para avisar, esse aqui é o fecho de U, essa região, e tirei os pontos isolados. Ponto isolado porque, como eu disse, não tem como nos aproximarmos, né? Então, e o que a gente quer fazer é dar sentido para essa expressão, sentido formal, sentido matemático para essa expressão. Então, como que a gente trabalha isso? É bem parecido com o cálculo de uma variável. Nós aqui vamos botar agora a fronteira pontilhada da minha região U. Dessa região eu estou aplicando a F. Aqui está o L aqui está o meu L, que eu vou querer calcular, vizinhança disso. E quando a gente fala definição formal de limites, o que a gente faz? Dá uma margem de segurança para trabalhar. A margem de segurança é esse tamanho aqui que a gente está chamando de epsilon. Então, dado epsilon maior que zero, existe delta tal que, se zero é menor que módulo esse aqui tudo, e ainda tem essa condição técnica, tem-se essa expressão aqui. Então, essa é a linha que eu vou explicar cada um desses detalhes. Primeiramente, eu tenho que fixar um ponto, vamos dizer x0 e y0, que é o ponto que eu quero calcular o limite. Tá? Vamos deixar esse ponto aqui, eu não vou escrever x0 e y0 para não sobrecarregar. Quando a gente está falando de dado epsilon maior que zero, ou seja, L menos epsilon, L mais epsilon, essa expressão, bem parecido com o cálculo de uma variável, só que aparece isso aqui, que é bem parecida também, só que agora a gente botou dois traços. E a gente colocou essa condição aqui. Depois eu vou explicar ela. Então, o que a gente faz? Norma de xy menos x0 e y0 menor que delta, a gente está olhando uma vizinhança de x0 e y0. Isso aqui significa... Deixa eu trocar o ponto. O círculo de centro x0 e y0 e raio delta. Tá? Essa expressão aqui, ó, significa que eu estou olhando todos os pontos desse círculo aqui. Então, eu só vou dar uma explicada do que está essa expressão aqui toda. Então, só para lembrar, esse aqui é a norma de um vetor, ou seja, a gente está pensando numa linguagem um pouco mais vetorial, embora não vá usar tudo isso, que a norma de xy é, por definição, é o tamanho desse segmento aqui. E o tamanho desse segmento, ó, qual é a distância entre xy e 00? Raiz quadrada de x2 mais y2. E quando a gente pega dois pontos P e Q, então a distância de P e Q, ou seja, se a gente pegar outro ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de Q, é exatamente o tamanho desse segmento aqui. Tá? Então vou botar o P igual a x0 e y0. E a distância disso aqui é dada exatamente por essa expressão. P menos Q, ou Q menos P, tanto faz, em que Q menos P a gente faz a subtração coordenada por coordenada e pede a norma. A norma disso, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E essa expressão toda que eu estou pedindo menor que delta. Tá? Ou seja, o raio delta, ou seja, círculo de raio delta no outro quadro. Então, essa é a expressão que a gente está pedindo.
0 menor que isso aqui, menor que delta. Então, é esse círculo todo, só que agora vamos tirar o pontinho do meio, que a gente quer calcular o limite, a gente olha a vizinhança sem contar o que acontece no ponto. E essa condição técnica aqui, x, y pertence a U, é que algumas vezes podemos estar na fronteira. Quando está na fronteira, eu não tenho essa bola aqui toda. Eu só tenho uma parte do círculo, tá? Aqui é pontilhado, em que a gente vai olhar, não essa região toda, mas deixa eu rachurar certo. Vamos olhar só um pedaço dela. Aqui está a nossa fronteira. A gente só vai olhar para esse trechinho aqui bem pequeno, caso esteja na fronteira. Então, isso aqui menor que delta, implica que agora eu vou calcular todo o meu x e y. Quando a gente calcula o x e y, o f de x e y tem que estar exatamente nessa margem de erro. Essa é a ideia da definição formal de limite. Ou seja, é bem parecida com o cálculo 1, só que ao invés de trabalhar intervalos no contradomínio e intervalos no domínio, a gente trabalha intervalos no contradomínio, mas agora círculos no nosso domínio. Então, olha, dado ε maior que zero, existe delta tal que se zero é menor ou igual à norma de xy menos x0, y0, que é menor que delta, xy está ainda no meu conjunto U, para poder aplicar f, então temos que f de xy menos L é menor que ε. O ε é arbitrário e o delta tem que ser ajustado em função de ε. E, basicamente, essa é a definição, e é isso que eu queria falar para vocês.